É muito comum que novos jogadores e mestres de RPG de mesa venham com uma bagagem muito grande de RPG de videogame. De Witcher a World of Warcraft, passando por Diablo e Fallout, é muito raro que alguém não tenha jogado um RPG eletrônico nos dias de hoje. O lado bom é que isso pode despertar interesse no RPG de mesa, inspirar cenários, personagens, monstros, NPCs, etc. Mas também existem algumas armadilhas quando a gente tenta aplicar o mesmo mindset do videogame na mesa. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Independente do sistema que você prefere jogar, seja D&D, Call of Cthulhu, World of Darkness, GURPS, Shadowrun, Traveler ou qualquer outro, pode ser que em algum momento você tenha tentado adaptar algo do seu RPG de videogame favorito e não deu certo. E pode ser também que talvez você não tenha conseguido identificar o porquê não deu certo. Então eu coloquei aqui alguns pontos que podem atrapalhar sua experiência na mesa e tentar dar umas dicas de como evitar ou resolver esses problemas. Vamos lá? Interação. O único jeito de interagir com RPG eletrônico é apertando um botão. Seja para andar, para escolher uma opção de diálogo, para abrir uma porta ou para usar uma habilidade. Muitas vezes, nessa tentativa de conversão do eletrônico para o analógico, a gente acaba por traduzir esse apertar de botão com uma rolagem de dados. E o que no videogame é legal, passa a ser uma coisa chata e repetitiva na mesa. Os exemplos aqui são vários. Mestre pedindo para o jogador fazer teste de inteligência para evitar de tocar num caldeirão quente e queimar a mão. Teste de percepção para achar uma carta que está no bolso do paletó da vítima do assassinato que está sendo investigado pelo grupo. O personagem que contou toda uma história elaborada e plausível para enganar um NPC, mas ainda assim tem que passar num teste de lábia. Dica: independente do sistema, tenta sempre manter a rolagem de dados a um mínimo. Deixa a rolagem para momentos de incerteza ou para momentos em que tanto o resultado da falha quanto do sucesso são significativos. Exemplos: não pede um teste de direção para um personagem ir no mercado comprar pão, mas peça o teste se ele estiver numa perseguição. Você não precisa pedir um teste de percepção para achar a carta no paletó do cadáver se o jogador disser "eu vou revistar o cadáver procurando pistas em todos os bolsos". Se você é jogador, não se prenda à ficha. Ela é só um resumo das suas habilidades mais importantes e dos seus equipamentos. Mas não é, de jeito nenhum, uma lista exaustiva de tudo que você pode fazer. Single player. A maioria dos RPGs de videogame são single player, o que quer dizer que o jogador sozinho decide para onde vai, o que vai fazer e como vai fazer. Além disso, um personagem único não tem a mesma força e versatilidade de um grupo com vários jogadores. O Kelly, do canal Dungeon Dudes, contou uma vez que anos atrás ele tentou fazer um dungeon à la Zelda e se ferrou, porque alguém do grupo tinha uma magia que facilmente resolvia o principal desafio daquele lugar. Dica: aqui tenta sempre considerar que o simples fato de terem mais pessoas jogando o mesmo jogo quer dizer que tem mais gente pensando nas situações propostas, que um personagem pode ajudar o outro e que existe um leque de possibilidades infinitamente maior do que um jogo single player. Limites. Todo jogo eletrônico tem uma programação pré-estabelecida. Existe um limite até onde você pode andar, quais superfícies pode escalar, quais portas podem ser abertas, quais objetos podem ser quebrados, etc. No videogame, você e seu grupo podem ter acabado de destruir um grupo de monstros com uma fireball gigante, mas aquela porta de madeira não vai pegar fogo. Você tem que ter a chave certa. Ou então, ela simplesmente não leva a lugar nenhum, e por isso ela é intransponível e indestrutível. Seu personagem só consegue fazer alguma coisa ou chegar em algum lugar depois que você adquire um item, ou aprende uma habilidade, ou passa por um tutorial. Não tem como fazer de outro jeito. Dica: não crie barreiras invisíveis. Aceita que seus jogadores podem surgir com uma solução que você não previu e tornar aquele desafio que parecia difícil em algo trivial.
E tudo bem, isso faz parte do jogo e é divertido. Praticamente não existe RP. No videogame, geralmente tem 3 tipos de protagonistas: o mudo, o com personalidade pré-determinada e aquele que você constrói dentro de escolhas de diálogo e ou um sistema de moralidade. De qualquer modo, você não tem interpretação de papel no mesmo nível que existe no RPG de mesa. Por exemplo, você vai acompanhar o Cloud na história dele, mas o que e como ele pensa, fala e age no jogo é o que os roteiristas já decidiram. O Chrono, do Chrono Trigger, tem que derrotar o Lavos. O Adam Jensen, do Deus Ex, pode fazer uma porrada de escolha diferente sobre seus implantes e o approach para cada situação. Ainda assim, ele vai lutar contra uma conspiração global. O Geralt, do Witcher, vai encontrar a Ciri, não importa quantos jogos de Gwent, corridas de cavalo ou corte de cabelo ele faça por aí. Dica: RPG é um jogo de faz de conta. Faz de conta que aquele mundo em que vocês estão jogando existe de verdade e que as coisas que acontecem ali têm consequências de verdade. Os personagens podem fazer o que quiserem, mas tudo deve ter uma consequência. Se o personagem matou um guarda, provavelmente ele vai ser procurado pelas forças de segurança do reino, da cidade, da estação espacial. Se o personagem ficou fazendo 1000 coisas antes de resgatar a vítima que ia ser sacrificada, pode ser que quando os personagens cheguem lá, o sacrifício já tenha ocorrido. Ou os personagens podem mudar de ideia e se aliar aos inimigos que combatiam anteriormente. O que um personagem fala e faz e como ele fala e faz pode trazer uma miríade de consequências e reações diferentes no ambiente e nos NPCs. Você tem que julgar e reagir de acordo com as circunstâncias presentes. O mestre não é uma desenvolvedora de jogos. Esse aqui talvez seja o ponto mais óbvio, mas que ainda assim o que mais causa problemas. Os RPGs de videogame mais famosos contaram com centenas de pessoas no desenvolvimento. Diversos programadores, roteiristas, artistas, etc. E você é só uma pessoa. Ao contrário de um jogo de videogame, você não precisa necessariamente saber do lore do reino que está do outro lado do mundo e que talvez seus jogadores nunca vão encontrar e nem nunca vão ouvir falar. Não precisa ter um mapa mundi na primeira sessão de jogo. Não precisa criar mecânicas mirabolantes para algo novo que talvez os personagens encontrem quando forem explorar aquela ruína que fica escondida no meio de uma floresta a 50 km de distância do ponto inicial. Calma, cara. Dica: uma campanha de RPG só existe se ela é jogada. Então, mais importante do que ter todo um mundo, universo, multiverso pronto e saber de tudo é estar seguro e preparado para a primeira sessão. Os seus jogadores não vão saber que você também não conhece o mundo, universo, multiverso. Que alguns NPCs ainda nem foram criados e que talvez alguns dos ganchos que você colocou ali ainda nem foram desenvolvidos. Por exemplo, você ainda não criou aquela ruína na floresta a 50 km de distância. Desenvolva bem os lugares e os NPCs daquela sessão, mas não necessariamente uma história para ser seguida. Pense em para que aqueles locais existem, como as pessoas, os monstros, as criaturas que habitam aquele lugar vivem ali. Quem construiu? Quem habita? Quem entra? Quem sai? O que tem para fazer ali dentro? Lembre-se, você só precisa preparar uma sessão. A próxima. Enfim, o RPG de mesa é muito mais amplo do que qualquer videogame. Na verdade, é toda uma outra linguagem, única, surpreendente e efêmera. Eu espero que alguns desses pontos que eu levantei aqui no vídeo de hoje possam ajudar você a sair dessa noia de tentar reproduzir toda a complexidade de um RPG de videogame num RPG de mesa, para que você consiga entender a diferença entre as duas mídias e para que você veja que existe uma beleza no RPG de mesa que nunca vai ser transposta para o RPG de videogame. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, galera!